Uma das coisas que mais me marcou durante o período que eu visitei em Água Santa foi um dia que teve um temporal na cidade do Rio, que a gente estava lá no dormitório, aguardando para a visita. E quando você chega, você pega uma senha de manhã e à noite eles recontam para ver se você realmente está lá. Sendo que nesse dia eles contaram 3 horas da manhã, na chuva, sem energia, à luz de velas. Que inundou o Rio de Janeiro. E esse sofrimento com a família é cruel. Eu digo, é até desumano, porque a visita dele era na quinta-feira, ela tinha que chegar na terça para pegar a senha. E nessa noite, que chovia muito, uma tempestade, ela estava lá num dormitório, onde chovia mais dentro do dormitório do que do lado de fora. E as roupas dela, as coisas dela ficaram toda molhadas. No momento que a sirene tocou dentro do presídio, com certeza eu me apavorei. E eu falei para ela, meu coração está doendo, porque ela estava lá sozinha, na chuva toda molhada. E só viu meu filho depois de 2 dias. O Brasil é o terceiro país com maior número de pessoas presas, atrás dos Estados Unidos e China. Wilson Dias, Agência Brasil. O total de pessoas encarceradas no Brasil chegou a 726.712 pessoas em junho de 2016. Em dezembro de 2014, era 622.202 pessoas. Mais da metade dessa população é de jovens de 18 a 29 anos e 64% são negros. Os dados são do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Um dia desse, chegou uma avó chorando, se queixando do neto. Diz que fez tudo, faz tudo pelo neto, que dá todo o apoio para ele, e ele não tinha necessidade de se meter no tráfico, nem de roubar, nada disso. Ela continua apoiando, fazendo de tudo por ele. Ele ainda tem a bisavó que sofre também. Poxa, ela estava falando comigo que a bisa sofre muito com esse comportamento dele, porque é uma pessoa que não era para estar passando por isso, teve todo o apoio da família, mas não está nem aí. Parece que, sabe, ele quer passar por isso que ele está passando. Só que ele não passa sozinho, né? A família sofre junto. Conheci meu marido tem 5 anos, ele tinha acabado de sair de uma cadeia e não estava mais envolvido. Acabou que não se envolveu, quando sair fica tranquilo. Passou 8 meses, ele começou a se envolver de novo com o tráfico e foi preso. E no começo eu decidi que eu não ia visitar. Eu tinha medo de como seria, de como as pessoas iam reagir, da minha família. E resolvi que eu não ia visitar, até que ele cumpriu os 3 primeiros anos, e eu resolvi que eu ia visitar ele. A minha mãe não me apoiou, eu não pude contar para todo mundo da minha família por causa dos julgamentos. A família dele também, a única que visitava ele era a irmã, que ia às vezes, e foi quem me apoiou, foi a única que me apoiou, que me ajudou a fazer as coisas, e foi quando eu comecei a visitar. Eu comecei a visitar em Bangu. Eu comecei a visitar ele, estava em Bangu 3. E no começo eu achei que foi muito tranquilo. A fila era grande, mas era tanta ansiedade que no começo foi tranquilo. Meu filho sempre estudou, terminou o 2º grau, mesmo antes de terminar o 2º grau, ele fez vários cursos e ele sempre foi trabalhador. Desde a adolescência, quando se inscreveu para menor aprendiz. Só que como menor aprendiz,
ele sempre questionou o salário. E no primeiro chamado para ele, era muito pouquinho. Apesar de ser 4 horas trabalhada, o salário seria de R$350. E com isso, enquanto ele ficava aguardando, ele foi vender chocolate, bala no BRT. E eu falava para ele que eu tinha muito orgulho dele por isso. Porque ele era trabalhador e vender bala, doces, é um serviço honesto, digno. Até que conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada, aonde ele se empenhou, as pessoas elogiavam. E lá também ele fez um curso de eletricista, que a própria empresa financiou esse curso para ele. E ele estava gostando muito desse trabalho, quando de repente a firma entrou em crise. E com isso deixaram de pagar o salário dele, onde ele ficava muito afetado. E eu sempre conversava com ele para ele ter paciência, porque muitas empresas estavam sofrendo a crise econômica do país. Eu tenho faculdade de Direito, estou tentando tirar minha OAB. Meu marido também faz Direito também. Minhas filhas, eu tenho mais uma filha de 16 anos que terminou o 2º grau ano passado. Esse ano ela faz faculdade de enfermagem. Tem uma outra de 9 anos que também estuda. Então, quer dizer, Felipe ele entrou por esse caminho com influência de amizade. Porque furto de DVD no Barra Shopping, eu acho que não sei nem expressar se é aventura, o que descreve essa situação dele. Ele teve 2 férias e não recebeu nenhuma. E isso foi desestimulando, né? Eu não posso afirmar que foi isso que levou ele ao tráfico, não, porque foi escolha dele, mas que contribuiu bastante para ele desistir. Antes de pedir as contas, ele foi vender bebidas, botou uma barraca de bebidas, de refrigerante para vender. E a situação chegou aonde muitas das vezes os pais são os últimos a saber, né? Porque também tivemos sempre um diálogo aberto, conversamos muito com ele. Meu marido é uma pessoa muito liberal e eu sempre olhei as coisas dele, perguntava se ele estava usando drogas. Olhava a gaveta, mochila, tudo, o quarto dele. Nunca encontrei nada. Até que um dia eu encontrei. Só que na nossa casa ele não ia usar droga. Meu marido também conversou com ele e falou: não é porque a gente está ciente que você está usando droga que você vai sair escancarando por aí, sem respeito com as pessoas, achando que isso é a coisa mais normal do mundo. E com isso, ele achou que tinha que sair de casa. Em momento algum, nós mandamos ele embora de casa. Mas ele decidiu por ele, fez essa escolha. E logo depois, tivemos a notícia que ele estava envolvido com o tráfico. Foi assim, uma pancada na moleira. Foi uma situação muito difícil. Tivemos a pior Páscoa, o pior dia das mães, o pior dia dos pais. A miséria econômica e cultural em que vivemos, aliada ao racismo em nossa sociedade, é, sem dúvida, a responsável por esse alto índice de encarceramento existente hoje em nosso país. Tal fato se mostra mais evidente e mais chocante quando se contata o número impressionante de crianças e adolescentes infratores,
que já convivem desde cedo lado a lado, com um sistema de vida diferenciado de qualquer parâmetro de dignidade, iniciando-se logo cedo na marginalidade, na dependência de drogas lícitas e ilícitas, no absoluto desprezo pela vida humana, inclusive pela própria, no ódio e na revolta. No dia que ele foi preso, chegou a ser uma surpresa para todo mundo. Eu passei o dia todo em casa com ele e ele não me contou nada sobre isso, nada que estava pensando em fazer. Daí eu saí de madrugada para a festinha de uma amiga e deixei ele me esperando em casa pra gente fazer outra coisa quando eu voltasse. Quando eu liguei para ele por volta de umas 3 horas da manhã, o telefone já deu desligado, as mensagens não chegavam. E eu fiquei preocupada, né, pensando que ele tivesse saído, o telefone descarregado ou alguma coisa do tipo, mas não me passou pela cabeça que teria acontecido isso. Eu só fiquei sabendo no outro dia à tarde, quando o primo dele me ligou e falou que ele tinha sido preso. E foi aí que começou a correria. O primo dele falou pra mim que ele tinha sido levado primeiro pra UPA, porque ele tinha se machucado, mas já estava na cidade da polícia. Então eu fui na cidade da polícia atrás dele, cheguei lá, não consegui ver, falaram que ele já estava em Benfica. Cheguei em Benfica também, não consegui ver, só o advogado conseguiu entrar e ele foi transferido para Água Santa. Aí eu fui, fiz carteirinha direitinho, fiquei muito mal, foi umas 2 semanas que eu só chorava, não conseguia fazer nada da minha vida, eu só chorava. Então eu consegui pegar a carteirinha e fui visitar. Preso por furtar DVDs numa loja FENAC no Barra Shopping. Ele mais 4 amigos. Como ele era réu primário, ele teve o sursi. Na condição de sursi, ele não poderia cometer nenhum outro delito e teria que assinar durante 2 anos. Ele assinou durante os 2 anos. Chegou um dia no cartório que o rapaz falou que ele não precisaria mais comparecer, que ele já teria cumprido as assinaturas. Um belo dia, com o passar do tempo, ele cometeu também um delito entre a prisão dele e a civil veio aqui e prendeu ele. Aí quando nós fomos ver o motivo, foi justamente o motivo desse processo que ele havia cometido em 2012, porque faltavam 5 assinaturas. Aí nessas 5 assinaturas ele foi preso, ficou 1 ano lá. E foi numa certa noite onde 150 soldados entraram na comunidade, junto com 250 policiais. Uma verdadeira guerra. E ali eu me vi numa situação de que meu filho já estaria morto. Mas eu fiquei orando, pedindo a Deus. E pedi a Jesus que colocasse um manto sagrado, um manto em cima dele. Ele conseguiu sobreviver. E eu trabalho lá perto, bem pertinho da comunidade. E vi muitas mães chorando, porque foram reconhecer os corpos dos filhos mortos. E eu agradeci muito a Deus, mas eu sei o que é essa dor, porque a noite toda eu estava no desespero, escutando os tiros, as bombas. Eu acredito em Deus, tenho muita fé, mas em vários momentos eu pensava, meu Deus, meu filho está morto. E foi então que na manhã seguida, que isso foi numa sexta-feira, no sábado, a prima do meu marido esteve na minha casa e ela falou para mim, Jesus me mandou aqui fazer uma oração com você. E ela, pela minha fisionomia, ela falou, nossa, Lili, você está destruída. Eu falei, eu passei a noite toda chorando, pedindo a Deus, orando, porque essa noite foi noite de terror. Não sei se o meu filho está vivo. A última vez que eu falei com ele foi ontem à noite, 8 horas da noite, depois ele não respondeu mais. E isso já era sábado.
E no domingo ele me ligou, falando que viria para casa. Mãe, eu vou para casa. Eu falei, vem, meu filho. Vem para casa, sai dessa vida e graças a Deus você está vivo. Deus te deu esse livramento para você recomeçar. Agradeça a Deus porque você nasceu de novo. E foi mais uma noite, que foi a noite de domingo que ele não chegou. E quando eu liguei para o número que ele me ligou, o rapaz me avisou que ele estava preso. Essa profissão de agente é um pouco complicado, porque tem interno que eles se dão bem com a gente, tratam a gente bem, a família chega, trata a gente bem, entendeu? Agora, por outro lado, tem aqueles também que já chegam achando que a gente é a pior pessoa do mundo. Eu sou funcionária pública, meu marido é funcionário do Estado. E meu marido vem passando por muitas humilhações por conta de ser também do sistema penitenciário. Né? Como é que é isso? Ele é o profissional da área e o filho dele está envolvido. Mas, infelizmente, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E no último dia 2 de novembro de 2018, foi a sua segunda prisão, aonde ele está preso, vai fazer agora, semana que vem, 5 meses. E a minha primeira experiência no Ari Franco, no presídio Ari Franco, foi muito triste, muito traumatizante tomar esse baque, mergulhar num ambiente de presídio. Não é para qualquer pessoa, porque eu sei que tem muitas mães, pai, avós, tios, que não tem estrutura. É muita coisa, é muita diferença, é muita discriminação. Porque essa realidade estou vivendo na minha pele e vejo esse sofrimento assim nitidamente. E o motivo dele ter ficado 1 ano, nem o advogado conseguiu explicar. Porque parecia que o Ministério Público tinha algum problema com ele, porque quem fez a denúncia da falta das 5 assinaturas foi o Ministério Público. Nesse meio tempo ele não recebeu nenhum AR para poder ir lá comparecer nas audiências que foram marcadas, para ele explicar o porquê que ele não assinou. Então, quer dizer, foi uma coisa inexplicável essa prisão dele. Depois disso, juntamente com um amigo, esse amigo dele furtou um celular em um determinado momento, ele estava junto. Então ele também foi acusado novamente por um processo, mas respondeu em liberdade, justamente por ser réu primário. Quando eu cheguei na porta do presídio, foi uma realidade totalmente diferente do que eu estava acostumada. Porque lá ficam várias pessoas dormindo na rua, comendo quentinha, salgado. Tem dormitório, mas tipo, é só pra dizer que tem dormitório, porque o colchão tem 2 dedos de grossura. Não tem ventilador, fica uma bagunça. Aí você quer dormir, é criança chorando, é mãe arrumando sucata, e você acaba não conseguindo descansar. No primeiro presídio que ele ficou, foi bem complicado. Eu creio que foi a parte mais difícil pra mim, porque a visita dele era na quinta. Eu tinha que chegar terça-feira no presídio pra pegar a Nana. Então eu ficava terça, quarta e até quinta no dormitório. Mas a gente faz muitas amizades lá, as pessoas ficam se ajudando. Termo de roupa, o que entra, o que não entra, comida. Já vi gente que não tinha condições de pagar o dormitório, as garotas se juntavam e ajudavam a pagar.
ou pessoas que não tinham condição de comer, a gente dividia a comida. E assim as coisas iam passando, a gente ia conseguindo chegar. A visita começa uma semana quase antes, né? Porque tem que fazer muita comida para levar, a comida que eles comem lá, que eles recebem, né? Que não tá estragada, tem bicho na comida. Já teve vezes de eu chegar lá e ter um passarinho em cima das quentinhas comendo. Então a gente faz bastante comida para levar. Então a visita começa bem antes, né? Quando a gente vai no mercado, compra as coisas e para fazer a comida. Aí passa um dia fazendo a comida e vai pro dormitório, 2 dias antes, para conseguir pegar uma senha baixa. O quanto mais cedo a gente chega, mais tempo a gente fica com eles. Então é assim, chega dias antes para pegar uma senha baixa. Aí quando eu chego lá, eu pego logo a senha e depois vou pro dormitório. E aí a gente vai organizando as coisas porque é muita gente e a comida pode estragar, então tem que arrumar tudo isso. Aí depois de madrugada tem que pegar mais senha, trocar senha e fica nessa expectativa, né, de conseguir entrar cedo com a comida boa. A dificuldade de visita era enorme. Já começa fazendo a dificuldade para fazer a carteirinha também, que não é fácil, é demorada. A entrega de medicamento, teve uma vez que eu tive que levar medicamento para ele, eu tive que chegar lá no domingo de manhã, dormir no carro para pegar senha, para entregar o medicamento para ele na segunda-feira, no dia seguinte, após a visita. E nesse após a visita, o pessoal da visita, para pegar senha para a visita, mesmo com a carteirinha, já estavam lá desde sábado de manhã. Então, quer dizer, tem gente que dorme de sábado a segunda lá, tem que faltar ao trabalho. É uma dificuldade muito grande para entregar qualquer tipo de necessidade que ele precisa lá dentro. Ele ficou preso no Evaristo de Moraes, fica próximo ao Maracanã. A cela também superlotada, isso todo mundo sabe. A primeira vez que eu fui no Ari Franco, a minha sogra tinha falecido, que foi no dia 31 de dezembro, antevéspera de Natal, de Ano Novo. Ou seja, o sepultamento dela seria no dia 1º, eu estive no dia 1º, junto com meu marido, porque através da namorada dele, ficamos sabendo que essa questão, quando morre um familiar, o preso, tem direito aí o sepultamento. E só que foi uma correria, né, um baque, e tem que pedir um dia antes a autorização. E como era dia 1º de janeiro, ficou impossível. Mas depois refletindo, a gente vê que foi até o melhor para ele. Com relação às visitas, como eu falei, a dificuldade de fazer a carteirinha já começa por aí. Você tem que dar entrada, aguardar alguns meses para poder vir. Depende de presídio para presídio, não só pode visitar parente e uma pessoa que seja como se fosse namorado, companheiro, companheira. O meu filho, ele tinha um relacionamento quando ele foi preso, que na época era menor de idade. Quando completou maioridade, eu pedia para poder fazer a carteirinha, levar as coisas, ele simplesmente disse que não ia dormir lá para poder levar as coisas para ele. E então, assim, foi onde ele estava precisando de medicamento, lá dentro não tinha. Eu fui, saí num domingo de manhã, peguei a senha, tinha chamada durante o domingo e durante a madrugada, de domingo para segunda, para poder entregar o medicamento. Eu cheguei em casa já
quase 5 horas da tarde de segunda-feira. As visitas, você tinha que chegar sexta ou sábado, pegar a senha e ficar lá até a segunda, que a visita normalmente da cela dele era a segunda, e responder todas as chamadas. Nesse meio tempo, se você não estivesse lá, você era cortado. E eles distribuíam uma determinada quantidade de senha, onde muitas famílias que vinham de Volta Redonda, Niterói, não conseguiam o número. E eu não cheguei a presenciar esse fato, mas tem gente que diz que existia venda de senha, que você não precisava ficar na fila, você só chegava lá no dia da visita ou no dia de entregar o medicamento. Eu nunca presenciei, mas lá, ficando lá, a gente ouvia relatos de familiares dizendo que já passou por isso, que fez isso muitas das vezes. Mas na época que eu fui, eu não sei se continuava, eu nunca vi. Chegando no dia da visita, a gente se arruma e vai para a fila 8 horas. A gente se arruma bem cedo, porque às vezes falta água, às vezes acontece alguma coisa, tem que comprar mais alguma coisa na hora de entrar. Então a gente se arruma bem cedo, 6 horas já está todo mundo tomando banho para se arrumar. Já teve vez de faltar água e a gente ter que ir correndo procurar um outro lugar para conseguir tomar banho e entrar para a visita. Então a gente paga o dormitório, mas nem sempre tem as coisas. Tem a cama e é isso. E às vezes água e uma geladeira para guardar comida. Aí a gente entra para a fila da visita, as filas são bem grandes, muita gente. Um número baixo é tipo 400, quando você chega antes, dias antes você consegue pegar um número baixo, que a senha é 400. Por exemplo, que é que eu pego. E se você chegar lá na hora, por exemplo, no presídio onde eu visito, se eu chegar lá na hora, eu entro 2 horas. Se eu chegar num dia de manhã, eu entro 2 horas da tarde e 4 horas já acaba a visita. Então, o pessoal sempre chega antes para conseguir ficar mais tempo lá dentro. E aí tem toda a revista que os DSIPs fazem, né? E hoje, graças a Deus, ele não está mais no Ari Franco, ele está no presídio em Japeri. E lá também me deparei com uma situação nova, porque nós, familiares, temos que levar almoço. Passamos o dia dentro do presídio, chegamos lá bem cedo, aonde pegamos a senha para visitar. E o almoço nesse dia da visita, a visita dele acontece nas quartas-feiras. O almoço dele é no pátio. Eu não consigo dormir na antevéspera. Eu passo a noite preparando o almoço por até uma questão de não azedar a comida. Estava muito calor, agora a temperatura já mudou, está mais fresco. Por essa questão também e por uma questão de preocupação. Por essa questão também, o sono não vem. Não adianta ir para a cama que o sono não vem. Não consigo relaxar. Quem sabe daqui para frente eu vou me acostumar, eu vou me habituar a isso. Vai fluir naturalmente, mas no momento eu não consigo. Já conversei com outras mães que estão na mesma situação que eu, não conseguem dormir à noite, preferem ficar na cozinha preparando o almoço, que é uma questão muito delicada, mas é a realidade que nós estamos vivendo. Depois de 3 meses passando por essa situação, ele foi transferido para outro presídio, onde, no meu conceito, as coisas funcionam melhor. Porque a visita é o dia todo, você entra 9 e fica até as 4 da tarde, não tem necessidade de dormir do dia anterior. E você tem a opção de levar comida. Então você fica um pouco mais confortável por saber que ele está comendo alguma coisa diferente, que ele está comendo bem. Só que quando você visita em locais que você precisa levar a comida,
A visita, na verdade, começa bem antes. Porque você pensa toda semana no que vai levar, você vai no mercado. Aí a gente escolhe o que vai levar, vai no mercado, compra tudo direitinho, passa a madrugada acordado fazendo comida e vai pra fila da visita. Para entregar as coisas que ele precisava, as roupas, tinha que ser do tipo de material que eles queriam. Uma vez eu fui levar umas bermudas para ele, era azul. Tinha que ser azul, porque é a cor do presídio. Azul com blusa branca e havaiana branca. A bermuda, só porque tinha 2 listras no meio da perna, não entraram. A blusa também, teve uma blusa branca que eu levei, que era camiseta, só porque não era de moletom, era daquele pano tipo lycra, não entrou também. O cigarro era aberto, eles vistoriavam tudo. Qualquer coisa que você levasse para comer era furado, eles enfiavam a faca, eles remexiam tudo. Então tudo que você levava era muito revistado, muito, muito mesmo. E higiene, sabonete você tinha que botar no saquinho de pasta de dente você tinha que botar no saquinho de sacolé. Shampoo, condicionador, tudo no saquinho de sacolé. Que eu me recordo assim das coisas são essas. Antibiótico só entrava se tivesse com receita. Lá dentro eles dizem que tem enfermaria, mas não tem. Uma vez, num determinado dia, ele teve uma crise de estômago. Ele ficou na enfermaria de uma UPA. Tiraram ele do presídio, levaram ele para uma UPA. Ele ficou o dia todo nessa UPA, sendo medicado, e depois voltou para o presídio novamente. Porque o presídio Evaristo de Moraes não tinha estrutura de enfermaria. Eles dizem que tem, mas só quem está lá dentro sabe. E assim, lá dentro também tem, eu posso afirmar que não tem só pessoas que merecem estar lá dentro porque fizeram algo. Porque eu mesmo relatei um pai falando que tinha um filho preso porque comprou um carro no leilão e meses depois ele veio a descobrir que esse carro era roubado, só que ele pagou certinho o carro, tudo direitinho, e não sabe o que aconteceu, que na audiência dele estava tudo a favor dele. Em um determinado, no dia da audiência, mudou o juiz que assumiu o caso dele condenou ele. Então o rapaz estava preso lá sem ter culpa, por ter comprado um carro no leilão, que era roubado, e o pai dele era de Niterói, estava até tentando lá com advogado particular, tentando o habeas corpus para ele, e nesse meio tempo não abandonou o filho. Ia lá todo final de semana, passava por esse constrangimento todo final de semana de ficar na fila, de pegar número, de dormir finais de semana. Por conta das filas serem imensas, ia no sol, na chuva, em qualquer situação a gente está lá na fila. Muitas vezes a comida que a gente teve tanto trabalho e amor para fazer acaba estragando. Ou mesmo na hora da revista, quando entra alguma coisa que eles dizem que não pode entrar, eles simplesmente jogam fora. E às vezes você entra pro pátio sem ter nem o que comer. Ou porque a sua comida estragou, ou porque o DESIP jogou fora. E até a comida que levamos, ela é toda examinada para ver se não tem droga dentro da comida. Coisa verde não pode ter dentro dos potes, porque eles acham que é droga. E humilha a família com isso. Eu vi a gente jogando fora a salada de alface, o peixe da menina, porque não entra peixe do jeito que ela levou, só cozido, ela levou empanado. E ela teve que almoçar junto com o marido arroz e feijão. E a vida da pessoa, de um familiar, de um preso, para porque você tem que, se você trabalha numa segunda-feira, você tem que faltar
porque você só vai sair de lá no final do dia para entregar o medicamento. Isso no caso dos dias de visita do meu filho, que era de 15 em 15 dias intercalado. Como diz Loic, a gestão penal da insegurança social alimenta-se de seu próprio fracasso programado. Hoje, o homem que cumpre uma pena, ou de qualquer outra maneira deixa o cárcere, encontra diante de si a triste realidade do desemprego, do descrédito, da desconfiança, do medo e do desprezo, restando-lhe poucas alternativas, que não o acolhimento de seus antigos companheiros. Este homem é, em verdade, um ser destinado ao retorno à fome, ao crime, ao cárcere. Só não volta se morrer. A gente visita, né, mas acaba que quando a gente vai embora, a gente continua naquele mesmo círculo, que são quando as pessoas se afastam, porque quem visita, né, a pessoa, eles olham com esse olhar de mulher de bandido, é família de bandido. Então muita gente critica, né? A maioria critica, não quer ficar perto, acha que a gente apoia o que eles fizerem, mas na verdade não. E é quando todo mundo acaba excluindo, né? A gente fica meio que excluído da sociedade. A gente acaba vivendo para aquilo. Quem me conhece, né, antes fala que eu hoje em dia só falo disso, mas é o que a gente vive, porque as outras pessoas, os outros assuntos não chegam mais na gente, né? As pessoas não querem falar com a gente de outras coisas. Então as amigas são sempre aquelas da porta da cadeia, que a gente convive, né? Passa pela mesma coisa. Então entende o que a gente está passando. E são basicamente as pessoas que falam. As pessoas te olham diferente, te julgam. Começa na rua, no trem. As pessoas veem você com a bolsa e já falam: vai pro presídio. É a mulher de preso. As suas amigas se afastam porque elas ficam reclamando que você não tem tempo, que você não sai, que você isso, que você aquilo. Porque é uma luta que você trava sozinho. Só você e o preso, se tiver mãe, pai, vai ficar do teu lado. As pessoas não vão te entender. Seus amigos de escola, da faculdade, também vão começar a te olhar torto. A empresa, muitas até te demitem, porque acham que você, se é mulher de preso, você apoia as coisas erradas que ele faz. A questão dos potes é uma questão muito delicada. As pessoas chegam bem cedo e esse laço de amizade é um ajudando o outro. As pessoas perguntam quantos potes vai entrar, até mesmo por uma questão de ajuda. E acabamos formando grupos de amizade, porque é todo mundo passando pela mesma situação, pela mesma dificuldade. E a gente percebe a humilhação. E lá existe um círculo de amizade que você vai se ajudando. Geralmente as pessoas chegam perguntando: vai levar 3 potes? Coloca um pote pra mim. Vai entrar com quanto de dinheiro? Pode entrar com tanto pra mim, pra me ajudar, essas coisas. Cigarro, então, nossa, vai entrar completo, senão colocam pra mim. E a gente vai ajudando, porque hoje eu posso não ter 3 potes pra colocar e colocar o de uma amiga, como próxima semana eu posso pedir pra ela colocar pra mim. E assim a gente vai se ajudando, porque a gente fica muito sozinha quando começa a visitar. Situação muito difícil, mas tem até grupo no WhatsApp de amizade, porque, como eu falei, formam laços. Um vendo o sofrimento do outro, que cada um está passando, que nossos filhos estão passando, muitos são, esposas de presos. E a realidade é essa, mergulhar no ambiente de presídio. Surreal, se torna surreal. Eu me sinto muito humilhada. Tem situações que não precisava, que são desumanas, mas nós estamos juntos, principalmente para resgatar o nosso filho. E aí tem pessoas que ficam com dó de você, te chamam para almoçar com eles, dividem comida. Por mais que seja uma caminhada difícil e dolorosa, a gente sempre encontra pessoas boas no caminho
que se compadecem da nossa dor, que vai ajudando, porque eu tenho uma amiga que ela fala sempre, na porta da cadeia ninguém é melhor do que ninguém. Tá todo mundo passando pela mesma coisa, o sofrimento de um é o sofrimento do outro. Por isso que a gente se apega muito às pessoas que visitam, porque são de fato as únicas pessoas que te entendem. Quando o mundo todo te julga, só quem passa pela mesma dor entende o que você sente, que você não tá ali para apoiar bandido, você não tá defendendo o bandido. Ele está em liberdade hoje em dia, está estudando, está terminando os estudos, trabalha. Eu tenho uma pequena empresa de pula-pula, ele trabalha como monitor, eu montei justamente por causa dele. Hoje em dia ele trabalha, segue a vida dele normal. Ele já tem direito hoje em dia ao VPL, ele teria direito de vir para a rua, ficar 7 dias e voltar, mas não era o que eu queria agora, porque a gente não tem estrutura nenhuma, né? E eles também não têm. Quando eles saem, eles não são recolocados na sociedade, né? Eles não conseguem trabalho, por mais que eles tenham direito, né? Tem benefícios para isso, para o preso sair e trabalhar, que seria a semiaberta, eles não têm emprego, então eu tenho muito medo dele sair agora. Eu queria muito que ele saísse para não passar por todas as coisas que eu continuo passando, mas eu ainda acho que é melhor ele ficar mais um tempo lá dentro, para quando ele sair, ele não voltar para a vida que tinha, porque não tem oportunidade para quem já foi preso, não tem. Ele não vai conseguir um trabalho rápido, ele não vai conseguir nem ajuda, nem pessoas que apoiem ele. Então, a pessoa tem que ter muita vontade quando sair, tem que estar muito disposto a lutar contra tudo isso, porque tudo vai mandar ele de volta lá para dentro. Você está defendendo a pessoa que você ama. E se você abandonar, ele provavelmente vai voltar pro crime, porque ele não vai ter opções. Agora, quando a família está ali presente, ele tem muito mais chances de ser uma pessoa melhor, de dar a volta por cima. Então, eu acho que não é errado você apoiar alguém que cometeu um crime. O errar é humano, as pessoas têm que ser mais, digamos, receptivas para receber essas pessoas de volta à sociedade. É preferível que o meu filho esteja preso, porque a comunidade está em guerra. E essa questão eu coloco e vejo como Deus guardou meu filho nesse momento, porque seria uma situação muito difícil e delicada. E como estamos ajudando, resgatando o nosso filho, temos um futuro para ele e ele quer, porque ele já está com outra cabeça, está pensando melhor na sua vida, no seu futuro. Meu marido está vendo a questão de trabalho e vamos ajudar ele a recomeçar, vamos ajudar a alugar uma casa. A propósito, Tomás Matiense avalia que, se as pessoas realmente soubessem o quão fragilmente é a prisão, assim como as outras partes do sistema de controle criminal as protegem, de fato, se elas soubessem como a prisão somente cria uma sociedade mais perigosa por produzir pessoas mais perigosas, um clima para o desmantelamento das prisões deveria, necessariamente, começar já, porque as pessoas, em contraste com as prisões, são racionais nesse assunto. Mas a informação fria e seca não é o suficiente. A falha das prisões deveria ser sentida em direção a um nível emocional mais profundo e, assim, fazer parte da nossa definição cultural sobre a situação.